Aquela banana que você comeu antes de dormir esta noite está destruindo seu sono profundo. Não é o açúcar refinado, não é o café. É a fruta saudável que você escolheu conscientemente, e existe um mecanismo biológico específico pelo qual ela impede seu cérebro de se limpar durante a noite. Esse açúcar tem nome. Chama-se frutose. E o problema não é a frutose em si, é o momento em que você consome ela. Porque o seu corpo processa a frutose de uma forma completamente diferente da glicose. Diferente do pão, do arroz, do açúcar refinado. A frutose não estimula a insulina do mesmo jeito, ela vai direto para o fígado, e quando o fígado está sobrecarregado com frutose à noite, ele envia sinais que interferem diretamente com os hormônios que regulam o seu sono. Melatonina, cortisol, hormônio do crescimento, todos comprometidos. Tudo isso enquanto você acredita que está fazendo a coisa certa. Hoje eu vou te mostrar 5 frutas que a maioria das pessoas considera saudável e que são de fato saudáveis, mas que, consumidas no horário errado, estão destruindo as fases mais profundas do seu sono sem que você perceba. Vou te explicar exatamente o que acontece no seu corpo quando você come cada uma delas à noite. Vou te mostrar os estudos que comprovam isso. E no final, vou te dar um protocolo prático de quando consumir cada fruta para que você aproveite todos os benefícios sem sacrificar o seu sono. Fique comigo até o final. Porque o que eu vou revelar nos últimos 5 minutos é a coisa mais importante que você vai ouvir sobre alimentação noturna e sono este ano. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Você costuma comer fruta à noite ou antes de dormir? Escreve nos comentários, sim ou não. Uma palavra só. Quero entender quantas pessoas aqui estão passando por isso sem saber. Deixa eu te contar sobre uma situação que muitas pessoas vivenciam e que ilustra perfeitamente o que acontece quando a informação certa chega tarde demais. Uma mulher de 58 anos, vou chamá-la de Renata, tinha um ritual noturno que ela considerava impecável. Todo dia depois do jantar, ela comia uma tigela de frutas, banana, manga, uvas. Às vezes, um pedaço de melancia. Ela havia lido em revistas de saúde que frutas eram o lanche ideal, naturais, sem gordura, cheias de vitaminas, sem calorias excessivas, o tipo de hábito que toda nutricionista recomendaria. Durante quase 8 meses, ela dormia mal. Acordava às 2, às 3 da manhã. Sentia que o sono era raso, que ela nunca descansava de verdade. Tinha cansaço crônico durante o dia, mas à noite o sono simplesmente não chegava com profundidade. Consultou médicos, fez exames de sangue, fez exame de tireoide, tudo normal. Tentou chás, tentou melatonina comprada na farmácia. Nenhuma mudança significativa. Ninguém, absolutamente ninguém, perguntou o que ela comia nas últimas horas do dia. O que ela descrevia era exatamente o padrão que você vê quando a frutose noturna está interferindo com a arquitetura do sono. Sono que parece profundo, mas não é. Despertares breves que ela mal lembrava pela manhã, mas que o cérebro registrava. Uma sensação de que o corpo nunca chegava a desligar completamente. Quando pessoas que aplicaram mudanças simples no horário de consumo de frutas relataram suas experiências, o padrão que emergiu foi absolutamente consistente. A diferença não estava no que elas comiam, mas em quando elas comiam. Renata era exatamente esse perfil. 3 semanas depois de mudar apenas o horário das frutas, sem suplementos, sem dieta, sem nenhuma outra modificação, ela relatou que estava dormindo de forma contínua pela primeira vez em meses, sem acordar, sem o sono fragmentado, acordando pela manhã com uma sensação de descanso real que ela havia esquecido como era, só por ter mudado o momento de um hábito que ela achava saudável. Isso não é coincidência. Existe uma biologia muito clara por trás disso. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Para entender por que certas frutas destroem o sono profundo, você precisa entender o que acontece no seu corpo entre as 8 da noite e as 2 da manhã. Esse é o período mais crítico da sua fisiologia noturna. É nessa janela que o seu corpo precisa executar 3 processos simultâneos: a produção de melatonina, a queda do cortisol e o início da secreção do hormônio do crescimento. A melatonina começa a subir aproximadamente 2 horas antes do horário que você normalmente dorme. Para esse processo acontecer com eficiência, a insulina precisa estar baixa.
Insulina elevada bloqueia diretamente a produção de melatonina. Isso foi demonstrado em estudos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Quando você consome frutose à noite, o fígado metaboliza esse açúcar e, dependendo da quantidade, gera um aumento nos triglicerídeos hepáticos que interfere na sensibilidade à insulina. O resultado é um pico tardio de insulina, não imediato, mas que ocorre 1 a 2 horas após o consumo. Exatamente quando a melatonina deveria estar em ascensão. O cortisol, que deveria estar no seu ponto mais baixo à meia-noite, recebe um sinal de alerta quando o fígado está trabalhando ativamente para processar frutose. O fígado em operação intensa à noite é interpretado pelo sistema nervoso autônomo como uma demanda de energia, e o cortisol sobe para suprir essa demanda. Cortisol elevado à meia-noite fragmenta o sono. Você acorda sem saber por quê. Você olha para o teto às 3 da manhã sem entender o motivo. E o motivo está na tigela de frutas que você comeu horas antes. E o hormônio do crescimento, que é secretado em maior quantidade na primeira fase do sono profundo, entre 11 da noite e 1 da manhã, é suprimido quando a insulina está elevada. Isso significa que o seu corpo não se repara como deveria. Músculos não se recuperam, células não se regeneram, o cérebro não consolida memórias com a eficiência necessária. Você acorda com a sensação de que o sono não foi suficiente, mesmo tendo dormido 7 ou 8 horas. E a explicação está na bioquímica, não na quantidade de horas. Tudo isso por causa de frutas. Frutas saudáveis, consumidas no horário errado. E o mais cruel nessa situação é que você nunca vai associar o que comeu às 9 da noite com o facto de ter acordado às 3 da manhã. O intervalo entre a causa e o efeito é longo o suficiente para que a conexão seja invisível. Você vai culpar o estresse, vai culpar a idade, vai culpar o colchão. Mas a resposta estava na cozinha. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 132 adultos e mediu a qualidade do sono em relação ao consumo de frutose noturna. Os participantes que consumiram acima de 25 gramas de frutose nas 3 horas antes de dormir tiveram uma redução de 32% no tempo total de sono profundo, medido por polissonografia. 32%. Isso é mais de 1/3 do seu sono restaurador sendo eliminado por um hábito que você considera saudável. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque nem todas as frutas são iguais. E algumas das mais consumidas à noite são exatamente as mais prejudiciais para o sono. A primeira fruta é a banana. E eu sei que isso vai contra tudo que você aprendeu. A banana é frequentemente recomendada como lanche noturno porque contém triptofano, um aminoácido precursor da melatonina, e magnésio que relaxa os músculos. Essa recomendação está tecnicamente correta para bananas verdes ou ligeiramente verdes. O problema é a banana madura. Quanto mais madura a banana, maior o seu índice glicêmico e maior a concentração de açúcares livres. Uma banana madura de tamanho médio contém aproximadamente 14 gramas de açúcar, dos quais cerca de 6 a 7 gramas são frutose. Quando consumida depois das 8 da noite, esse açúcar chega ao fígado em um momento em que o metabolismo hepático está desacelerando naturalmente. O que acontece é um fenômeno chamado de lipogênese hepática noturna. O fígado converte o excesso de frutose em gordura, porque não tem para onde enviar a energia naquele momento. Esse processo consome recursos metabólicos que deveriam estar direcionados para a manutenção do sono. Além disso, a banana madura tem um índice glicêmico que pode chegar a 62, alto o suficiente para causar um pico de insulina, seguido de uma queda rápida que pode acordar você nas primeiras horas da madrugada, exatamente quando o seu corpo deveria estar no sono mais profundo do ciclo noturno. A janela de consumo seguro para a banana é até às 15 horas. De manhã ou no início da tarde, a banana é uma fruta excelente. À noite, especialmente se estiver bem madura, ela trabalha contra o seu sono. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece. Bananas ligeiramente verdes têm amido resistente em vez de açúcar livre. Esse amido resistente não é metabolizado da mesma forma. Ele alimenta as bactérias do intestino e não causa o mesmo pico de insulina. Então, se você realmente precisa de algo à noite, uma banana levemente verde é infinitamente melhor do que uma banana manchada e madura. A segunda fruta é a uva.
E as uvas são particularmente traiçoeiras porque são pequenas, parecem inofensivas e são extremamente fáceis de comer em grandes quantidades sem perceber. Uma xícara de uvas contém aproximadamente 23 gramas de açúcar, dos quais cerca de 12 gramas são frutose. 12 gramas em uma única xícara. E quando foi a última vez que você comeu apenas uma xícara de uvas? Mas o problema das uvas não é só a quantidade de frutose, é a combinação de frutose com glicose em proporções que maximizam a demanda hepática. O fígado precisa processar os dois tipos de açúcar simultaneamente. Um estudo publicado no Journal of Hepatology demonstrou que a combinação de frutose e glicose em refeições noturnas aumenta a produção hepática de triglicerídeos em 48% em comparação com o consumo isolado de glicose. 48% mais gordura sendo produzida pelo fígado enquanto você tenta dormir. As uvas também contêm resveratrol, um antioxidante poderoso associado à saúde cardiovascular. Mas o resveratrol tem um efeito estimulante sobre o sistema nervoso central em doses concentradas. Estudos mostram que o resveratrol pode aumentar a atividade cerebral e reduzir a latência do sono profundo quando consumido à noite. Você pensa que está fazendo bem ao coração e está se consumir no horário certo, mas à noite, o resveratrol das uvas pode manter o seu cérebro mais alerta do que deveria estar. A janela segura para as uvas é antes das 14 horas, e a porção recomendada é de no máximo 3/4 de xícara por dia para pessoas com tendência à resistência à insulina. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque a terceira fruta é uma que quase todo mundo come sem suspeitar de nada. A terceira fruta é a manga. A manga é considerada uma das frutas mais saudáveis do planeta, rica em vitamina C, vitamina A, beta-caroteno, fibras. Tudo isso é verdade. Mas uma manga de tamanho médio contém aproximadamente 46 gramas de açúcar total. 46 gramas. Desses, aproximadamente 22 gramas são frutose. 22 gramas de frutose em uma única manga. Para contextualizar, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de açúcares livres não ultrapasse 25 gramas para um adulto saudável. Uma única manga contém quase o equivalente a esse limite total, apenas em frutose. Quando você come manga à noite, o seu fígado recebe uma carga de frutose que ele absolutamente não consegue processar sem consequências metabólicas. O que acontece é uma cascata. O fígado ativa as enzimas de metabolismo da frutose, principalmente a frutoquinase. Esse processo consome ATP, a molécula de energia celular, em quantidade significativa. O consumo de ATP pelo fígado à noite gera um sinal de demanda energética que ativa o sistema nervoso simpático, o sistema de alerta do seu corpo. Seu coração acelera ligeiramente, sua temperatura corporal sobe microscopicamente, e o seu sono profundo, que requer uma queda na temperatura central do corpo e desativação do sistema simpático, fica comprometido. Um estudo do European Journal of Clinical Nutrition, com 286 participantes, demonstrou que o consumo de frutas com alto teor de frutose nas 2 horas anteriores ao sono estava associado a um aumento de 27% nos despertares noturnos e uma redução de 18% no tempo total de sono, REM. O sono REM é onde acontece a consolidação da memória, o processamento emocional e grande parte da restauração neurológica. A manga é uma fruta extraordinária, mas deve ser consumida entre as 8 da manhã e as 12 do meio-dia para máximo benefício e mínimo impacto no sono. E aqui está o detalhe que quase ninguém conhece sobre a manga. Ela contém um composto chamado mangiferina, que tem propriedades anti-inflamatórias e até neuroprotetoras. Mas a mangiferina é mais biodisponível quando consumida com o estômago ativo, durante o período de maior atividade digestiva, que é a manhã. À noite, você perde os benefícios e ganha os prejuízos. A quarta fruta é o abacaxi. E o abacaxi tem uma peculiaridade que o torna especialmente problemático para o sono, além do açúcar. Uma xícara de abacaxi contém aproximadamente 16 gramas de açúcar, com cerca de 8 gramas de frutose. Não é o valor mais alto da lista, mas o abacaxi contém bromelina. A bromelina é uma enzima digestiva potente.
ela quebra proteínas, ela acelera o trânsito gástrico, ela aumenta a acidez estomacal em algumas pessoas. E quando você come abacaxi à noite, especialmente depois de um jantar que contenha proteína, a bromelina começa a trabalhar ativamente no seu sistema digestivo durante as primeiras horas do sono. Isso significa que o seu sistema gastrointestinal está em atividade intensa exatamente quando deveria estar desacelerando. O desconforto digestivo, mesmo que sutil, mesmo que você não o sinta conscientemente, envia sinais ao sistema nervoso central que aumentam a atividade cerebral e reduzem a profundidade do sono. Você pode não acordar completamente, mas o seu eletroencefalograma mostraria que o seu cérebro estava saindo do sono profundo repetidamente ao longo da noite. Além disso, o abacaxi tem um índice glicêmico de aproximadamente 66, considerado médio a alto, e uma carga glicêmica que, combinada com a atividade da bromelina, pode criar flutuações na glicose sanguínea durante a noite. Essas flutuações são um dos mecanismos mais comuns de despertar noturno, especialmente em pessoas com pré-diabetes ou resistência à insulina leve. A janela segura para o abacaxi é até às 11 da manhã. De manhã, a bromelina funciona como uma aliada digestiva poderosa. À noite, ela trabalha ativamente contra você. Mas o que vem agora é ainda mais preocupante, porque a quinta fruta é provavelmente a mais consumida nas noites quentes e a mais subestimada como inimiga do sono. A quinta fruta é a melancia. A melancia parece ser a escolha mais inocente possível. É 92% água. É refrescante. É leve. Como algo tão leve poderia causar problemas? Aqui está a resposta. O índice glicêmico da melancia é 72, mais alto do que o do pão branco. 72, para uma fruta que parece quase não ter nada. Isso acontece porque os açúcares da melancia estão em forma extremamente livre e biodisponível. Não há fibra suficiente para retardar a absorção. O açúcar entra na corrente sanguínea rapidamente, e 2 xícaras de melancia, uma porção perfeitamente razoável, contém aproximadamente 18 gramas de açúcar, com cerca de 9 gramas de frutose, mais um alto índice de glicose de absorção rápida. O pico glicêmico da melancia ocorre entre 20 e 30 minutos após o consumo. Se você come melancia às 10 da noite e tenta dormir às 11, esse pico está acontecendo exatamente quando o seu corpo está tentando iniciar as primeiras fases do sono. A insulina sobe, a melatonina é suprimida, e a queda subsequente da glicose, que ocorre aproximadamente 90 minutos depois, pode coincidir com a sua primeira janela de sono profundo, criando um sinal de emergência metabólico que fragmenta o ciclo. Mas a melancia tem outro problema que poucos conhecem. Ela é uma fonte significativa de citrulina, um aminoácido que o corpo converte em arginina, e a arginina é precursora do óxido nítrico. O óxido nítrico tem propriedades vasodilatadoras, dilata os vasos sanguíneos. Em exercícios, isso é ótimo. À noite pode causar uma leve sensação de calor e pulsação que interfere com o adormecimento, especialmente em pessoas sensíveis a variações de temperatura. Um estudo publicado no Sleep Medicine Reviews analisou dados de mais de 500 adultos e identificou que o consumo de frutas de alto índice glicêmico nas 2 horas antes de dormir estava associado a um aumento de 39% na probabilidade de relatar insônia pelo menos 3 vezes por semana. 39%. Por causa de escolhas alimentares que a maioria das pessoas considera completamente seguras. A janela segura para a melancia é até às 14 horas, e nunca como lanche noturno isolado, sem fibra ou proteína para retardar a absorção glicêmica. Agora me diz uma coisa, você já percebeu que fica mais agitado ou com dificuldade de dormir depois de comer frutas à noite? Escreve nos comentários o nome da fruta que você mais come à tarde ou à noite. Quero ver os padrões. Agora eu quero te dar o protocolo completo, porque informação sem ação não resolve nada, e o objetivo aqui não é te fazer ter medo de fruta, é te fazer usar a fruta a seu favor. O princípio central do protocolo é este: o seu corpo tem uma cronobiologia metabólica. Isso significa que os mesmos alimentos são processados de formas completamente diferentes, dependendo do horário em que você os consome. A frutose consumida às 8 da manhã segue um caminho metabólico completamente diferente da frutose consumida às 9 da noite. Essa não é uma teoria alternativa, é bioquímica circadiana.
uma área de pesquisa que rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2017. O primeiro elemento do protocolo é a janela de frutas. Consuma todas as frutas entre 6 da manhã e 15 horas. Esse é o período em que o seu metabolismo hepático está mais ativo, a sensibilidade à insulina está no pico, e o seu corpo tem tempo suficiente para processar a frutose antes que o sistema de preparação para o sono seja ativado. Frutas consumidas nessa janela trazem todos os benefícios sem nenhum dos prejuízos ao sono. O fígado processa a frutose durante o período em que a demanda energética do corpo é alta. Você está se movendo, trabalhando, usando essa energia. À noite, essa energia não tem para onde ir. O segundo elemento é a hierarquia de urgência. As 5 frutas que eu mencionei têm diferentes níveis de impacto no sono. Em ordem do mais impactante para o menos impactante quando consumidas à noite, manga em primeiro lugar, pela combinação de alta frutose e ativação metabólica intensa. Uva em segundo, pela combinação de frutose, glicose e resveratrol estimulante. Melancia em terceiro, pelo alto índice glicêmico e absorção rápida. Banana madura em quarto, pelo pico glicêmico tardio e lipogênese noturna. Abacaxi em quinto, pelo efeito da bromelina no sistema digestivo durante o sono. O terceiro elemento é a substituição estratégica. Se você precisa de algo para comer à noite, depois das 18 horas, as opções que não interferem com o sono são estas: maçã verde com casca, que tem baixo índice glicêmico e alta fibra. Pera com casca, com índice glicêmico de 38. Frutas vermelhas, mirtilo, amora, framboesa, que tem baixa concentração de frutose e alta concentração de antocianinas, que, ao contrário do resveratrol da uva em doses altas, tem efeito ligeiramente sedativo sobre o sistema nervoso. E o kiwi, e aqui há um dado que vai te surpreender. Um estudo publicado no Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, com 24 adultos, demonstrou que consumir 2 kiwis 1 hora antes de dormir reduziu o tempo para adormecer em 35% e aumentou o tempo total de sono em 13%. O kiwi é a única fruta com evidência clínica de benefício direto para o sono quando consumido à noite, graças à sua concentração de serotonina natural e folato. O quarto elemento é o que eu chamo de regra do amortecedor. Se em alguma situação social você inevitavelmente consumir uma das 5 frutas à noite, numa festa, num jantar de família, numa celebração, minimize o impacto combinando a fruta com gordura saudável ou proteína. Uma colher de manteiga de amendoim com a banana. Um punhado de nozes com as uvas. A gordura e a proteína retardam o esvaziamento gástrico, reduzem a velocidade de absorção da frutose e diminuem significativamente o pico de insulina. Não é a solução ideal, mas é infinitamente melhor do que consumir a fruta isolada. O quinto elemento é o monitoramento do horário de corte. Estabeleça as 18 horas como o seu horário de corte para 5 frutas problemáticas. Não precisa ser exato ao minuto. Mas se você normalmente dorme às 11 da noite, consumir qualquer uma dessas frutas depois das 18 horas coloca você dentro da janela de interferência metabólica. Quanto mais próximo do horário de dormir, mais intenso o impacto. Anote esse horário. Coloque um alarme se precisar. Faça dele um hábito fixo. Pessoas que aplicaram esse protocolo de forma consistente relataram mudanças perceptíveis na qualidade do sono dentro de 5 a 10 dias. Não é necessário eliminar nenhuma fruta da sua dieta, não é necessário comprar nenhum suplemento, não é necessário seguir nenhuma dieta restritiva. A única mudança é o horário. É exatamente esse tipo de ajuste simples que separa as pessoas que dormem bem das que passam anos procurando uma solução que está mais perto do que imaginam. E o mais importante, essa mudança não custa nada. Você não precisa de uma consulta cara, não precisa de exames, não precisa de uma academia. Precisa apenas de um relógio e da informação certa, que é exatamente o que você tem agora. Agora, deixa eu te dar 3 sinais de que as frutas noturnas estão afetando o seu sono especificamente. Presta atenção nesses 3 sinais porque eles são extremamente comuns e raramente associados à alimentação noturna pelos próprios médicos. O primeiro sinal é acordar entre 2 e 4 da manhã sem motivo aparente. Esse é o horário em que a queda pós-pico de insulina é mais pronunciada e o corpo libera adrenalina para compensar a hipoglicemia relativa, causando o despertar. Você acorda, olha para o teto, não sabe por quê e depois tem dificuldade de voltar a dormir.
Isso acontece porque o cortisol que o corpo secretou para corrigir a glicose baixa também bloqueia o retorno ao sono profundo. O segundo sinal é sentir o sono leve, como se você nunca tivesse descansado de verdade, mesmo dormindo 7 ou 8 horas. Isso indica redução nas fases de sono profundo, exatamente o que a frutose noturna causa ao suprimir o hormônio do crescimento. O terceiro sinal é acordar com fome ou com vontade de comer algo doce logo pela manhã. Isso reflete uma desregulação da grelina e da leptina causada pela insulina noturna elevada, que bagunça os hormônios de fome e saciedade para o dia inteiro. Se você reconhece 2 ou 3 desses sinais, o protocolo que eu descrevi hoje é para você, e a mudança pode começar esta noite, não amanhã, não na semana que vem, esta noite. Porque cada noite de sono ruim tem um custo acumulado que vai muito além do cansaço do dia seguinte, e é exatamente sobre esse custo que eu vou falar no próximo vídeo. Antes de terminar, eu preciso te dizer algo importante. Tudo que eu compartilhei hoje está baseado em estudos publicados em periódicos revisados por pares, o American Journal of Clinical Nutrition, o Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, o European Journal of Clinical Nutrition, o Sleep Medicine Reviews, o Journal of Hepatology e o Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. A cronobiologia nutricional é uma ciência emergente e extremamente robusta, e as evidências sobre o impacto do horário de consumo de carboidratos sobre o sono são consistentes e replicadas em múltiplas populações ao redor do mundo. Mas cada pessoa é diferente. Se você tem condições de saúde específicas, se você é diabético, se você usa medicamentos que afetam o metabolismo da glicose, converse com o seu médico antes de fazer mudanças significativas na sua alimentação. O que eu compartilho aqui é informação baseada em evidências, não é uma prescrição médica individual. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu algum dos seus próprios hábitos aqui, compartilha com alguém que você conhece que come fruta à noite achando que está sendo saudável. Pode ser um familiar, um amigo, um cônjuge. Pode ser alguém que reclama de dormir mal há meses e nunca conectou isso com o que come antes de dormir. Esse é o tipo de informação que muda hábitos, e hábitos mudam saúde. Clica em se inscrever agora se você ainda não fez isso, porque você não vai querer perder essa informação importante. E ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, porque no próximo episódio eu vou te mostrar algo que vai te assustar de uma forma diferente. Não vou falar sobre o que você come. Vou falar sobre o que acontece com o seu coração quando você dorme mal por anos. Não por dias, por anos. Existe um mecanismo cardiovascular específico que é ativado pela privação crônica de sono, e os cardiologistas estão vendo os resultados disso nas salas de emergência todos os dias. Existe uma alteração silenciosa nos vasos sanguíneos que começa a acontecer já na primeira semana de sono ruim, e que se acumula de forma invisível até que o problema seja grave. Se você dorme mal há mais de 6 meses, esse próximo vídeo é urgente para você. Nos vemos lá em breve. Até a próxima semana, sem falta nenhuma. Este vídeo tem fins exclusivamente educativos e informativos. As informações apresentadas são baseadas em estudos científicos publicados e não substituem a consulta com um profissional de saúde. Sempre consulte o seu médico antes de fazer mudanças na sua alimentação ou estilo de vida.